Olá, está no ar o Século News, edição especial, e hoje você vai conhecer 38 mártires que vão ser beatificados. Eles são conterrâneos de Madre Teresa. A gente mostra ainda o trabalho de um padre que faz de tudo para ajudar refugiados. E você vai ver uma forma diferente e divertida que um produtor de cinema arrumou para falar sobre fé. E, claro, tem notícias do Papa Francisco também. Ele está em Assis, na Itália, para participar de um encontro com líderes de 8 religiões. De 17 a 20 de setembro, o espírito de Assis volta à cidade onde nasceu, 30 anos depois do encontro histórico que trouxe mais de 120 líderes de diferentes religiões, incluindo João Paulo II. Desta vez, a iniciativa vai se repetir com a presença do Papa Francisco e acontece em um momento no qual a paz é mais necessária do que nunca. 30 anos atrás, o mundo estava em Guerra Fria. A paz era defendida com a oposição dos arsenais nucleares. Hoje, nós temos o que o Papa Francisco define como Terceira Guerra Mundial. É difícil entender para onde nosso mundo está indo. O Papa Francisco vai participar do encontro interreligioso de oração pela paz em 20 de setembro. Entre os líderes está o patriarca ecumênico Bartolomeu. Mais de 500 representantes de 9 religiões participarão do evento, todos focados no mesmo objetivo. Nós podemos chamar de um evento espiritual em todos os níveis, porque cada fé traz o coração de sua espiritualidade para Assis. Até mesmo ateus foram convidados para se juntar ao espírito de Assis, assim como políticos, líderes religiosos e representantes do mundo da cultura. 25 refugiados também estarão presentes. Este encontro único quer enviar uma mensagem: religião não pode ser usada como desculpa para a violência. O Espírito de Assis é um lugar onde líderes religiosos do mundo todo podem explicar a razão pela qual a religião não está relacionada à violência. O Espírito de Assis é a estrutura que justifica esta separação. A lista de participantes é de encher os olhos. Vozes proeminentes como o Quarteto da Tunísia, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2015, um representante da Universidade Islâmica de Al-Azhar, no Egito, o presidente da Itália e vários líderes religiosos da Síria, 2 rabinos e sobreviventes do Holocausto. Você já ouviu falar em colonização ideológica? O Papa Francisco utiliza muito esse termo e denuncia o mal que ele faz à sociedade. A primeira vez que o Papa Francisco denunciou a colonização ideológica foi nas Filipinas, em janeiro de 2015. Existem colonizações ideológicas. Mais tarde, durante o voo de volta a Roma, ele explicou que isso significa impor a ideologia que é alheia aos seus princípios. Por que digo colonização ideológica? Porque prendono. Por que eu digo colonização ideológica? Porque eles realmente pegam a necessidade de um povo para aproveitar uma oportunidade de entrar e crescer entre as crianças. Mas isso não é novidade. A mesma coisa foi feita pelas ditaduras do século passado. Eles entraram com a sua própria doutrina. Pense no Balila, pense em Hitler. Pensate ai Balila, pensate alla gioventù hitleriana. Lá ele lembrou que durante o último sínodo, os bispos africanos denunciaram a colonização ideológica do seu continente. Eles disseram que algumas organizações internacionais dão ajuda em troca de mudanças na lei, sob o controle da população, por exemplo, ou o casamento entre homossexuais. Bem, o que nós estamos falando é que quando chegam nos países, eles dizem: a menos que vocês passem determinada lei, vocês não vão obter o auxílio do governo ou das agências que prestam ajuda, se vocês não tiverem certa legislação em seus livros. Eu acho que isso foi dito explicitamente no Quênia pelo presidente Obama. Em Roma, o Papa também criticou outras manifestações de colonização ideológica, como a eutanásia ou o aborto. Il pensiero dominante propone a volte una falsa compassione. O pensamento dominante propõe, por vezes, uma falsa compaixão. Ele promove o aborto como uma forma de ajudar a mulher. No entanto, sua maior reclamação foi no México. Lá ele criticou particularmente ideologias que atacam a família. Hoje em dia, vemos e vivimos
Hoje, vemos em diferentes frentes a família está enfraquecida e questionada. É considerada como um modelo ultrapassado. E nós acabamos como colônias ideológicas, que em seguida têm um efeito destrutivo sobre as famílias, a célula familiar, que é a base de toda sociedade saudável. Da família, do núcleo da família, que é a base de toda a sana sociedade. Ele também alertou para tais ataques durante o seu discurso aclamado na ONU, perante dezenas de chefes de Estado. Lá ele disse que, se não for reconhecida uma ética comum, defender o ideal de um mundo sem guerras é uma miragem. Ou pior aún, em palavras vazias que servem de excusa. Ou pior ainda, conversa fiada, que serve como uma cobertura para todos os tipos de abuso e corrupção, ou ao exercício de uma colonização ideológica pela imposição de modelos anômalos e estilos de vida que são estranhos à identidade das pessoas e, no final, são irresponsáveis. E, em último término, irresponsáveis. Se um dos pontos principais do pontificado de Francisco é a família, a colonização ideológica é um dos seus principais inimigos. Isso explica por que ele passou tantos ensinamentos e um sínodo inteiro para enfrentar esses desafios e compartilhar experiências para ajudar a fortalecer as famílias. Para o Papa Francisco, a família é o pilar mais básico de uma sociedade. Os seus membros podem encontrar o seu primeiro hospital e a primeira escola, onde eles aprendem a se sacrificar pelo outro e viver em comunidade. Jornalistas de diversos países tiveram a oportunidade de acompanhar de perto alguns eventos do Papa Francisco no Vaticano. Durante 7 dias, jornalistas de 18 países e 5 continentes se reuniram em Roma numa oportunidade de explorar a igreja de uma forma nunca antes feita, com acesso em reuniões com altos funcionários do Vaticano. Eles cobriram temas como política, economia, finanças e bioética, e o que a Igreja e o Vaticano têm a dizer sobre esses assuntos. O evento é organizado a cada 2 anos na Universidade Pontifícia da Santa Cruz, como uma forma de equipar os jornalistas com as ferramentas para melhor compreender e comunicar sobre a Igreja com o mundo. Este curso reúne uma série de conferências, workshops, reuniões, encontros e também eventos do Papa, como a audiência de hoje, para dar-lhes a sensação do que é a Igreja, como o Vaticano funciona, a estrutura, e para compreender algumas das questões mais quentes relacionadas à Igreja Católica. Uma dessas questões tem sido a constante mudança das tendências nas redes sociais, que os jornalistas utilizam diariamente para descobrir histórias e também para publicar notícias. Eles viram a posição da Igreja nas mídias sociais, otimistas e promissoras, após o encontro com o secretário do Vaticano para as comunicações. Isso mostra que a Igreja não é maleável, mas disposta a mudar com os tempos. Não a sua mensagem central, mas a forma de transmitir a mensagem. O fato deles estarem abertos a isso, abertos a sugestões e dar mais acesso às pessoas do Vaticano, foi uma verdadeira vantagem para nós. Cada pessoa teve acesso aos cardeais do Vaticano, os professores da Pontifícia Universidade da Santa Cruz e também a colegas veteranos que ofereceram uma experiência importante. Com diferentes perspectivas da Igreja com base em seus países de origem, eles vieram a Roma e trouxeram essas preocupações e questões específicas que foram abordadas. Falamos sempre sobre os Estados Unidos, sobre a Igreja Católica Americana, e há uma diversidade de opiniões dentro dessa igreja sobre como ela se relaciona com Roma. É claro para mim que depois de chegar ao Vaticano, ficou mais fácil compreender a Igreja Global, a Igreja Universal Católica, e eu acho isso extraordinário. Como a conferência durou 7 dias, os participantes puderam participar de eventos papais, como a audiência geral e o Ângelus, vendo de perto o homem que é a estrela de muitos dos artigos publicados sobre a Igreja. A seguir, o esforço de um padre para salvar refugiados. É no próximo bloco.